Desculpe por ter trazido o meu bebê. A empregada de mesa pediu desculpa num encontro às cegas, mas o que o pai solteiro fez a seguir mudou tudo. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Às 19h45 de um sábado à noite, Ethan Carter estava sentado sozinho na mesa 12 da churrascaria mais chique de Austin, Texas, olhando para o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Ele estava a 2 segundos de enviar uma mensagem para a irmã dizendo que tinha uma emergência no trabalho ou uma intoxicação alimentar, ou literalmente qualquer coisa que o tirasse desse encontro às cegas que ele nunca deveria ter aceitado. O restaurante cheirava a dinheiro e colônia cara. Era todo em madeira escura com iluminação suave e pessoas que provavelmente não faziam compras no Costco. Ethan sentia-se uma fraude na sua camisa de botões, passada pela Sophie naquela manhã, enquanto ela lhe dava uma conversa motivacional sobre como a mãe gostaria que ele fosse feliz. A questão é esta: ninguém lhe diz como é ser viúvo há 3 anos. Todos os lugares parecem uma traição. Este restaurante era especificamente onde ele deveria comemorar seu 10º aniversário com Mia. Só que ela morreu 6 meses antes disso. Agora ele estava sentado ali, esperando por uma estranha, enquanto a memória de sua falecida esposa ocupava a cadeira vazia à sua frente, julgando suas escolhas de vida. Seu telemóvel vibrou com uma mensagem de sua irmã, Vanessa. O nome dela é Ruby. Ela trabalha lá como garçonete. Eu a conheci na festa de arrecadação de fundos da escola da Sophie. Confia em mim, vais gostar dela. Ethan respondeu. Isto parece errado. Mas Vanessa apenas enviou um emoji a revirar os olhos. E a Sophie fez te prometer com o teu dedo mindinho. Não vais desistir. A empregada de mesa que o atendia voltou com mais água. Ethan olhou para cima e viu-a realmente pela primeira vez. Ela devia ter entre 25 e 30 anos. Tinha cabelo escuro preso num rabo de cavalo, olhos cansados, mas um sorriso genuinamente caloroso. Ela disse, posso trazer uma entrada enquanto espera, ou prefere esperar mais alguns minutos? A sua voz era gentil e um pouco rouca, como se estivesse de pé há muito tempo. Ethan respondeu, vou esperar, mas obrigado. Ela acenou com a cabeça e foi para a mesa seguinte. Ele pensou, caramba, espero que a minha acompanhante seja metade tão simpática quanto esta empregada. Porque pelo menos assim, a noite não será um desastre total. Só que a empregada ficava olhando para o telemóvel toda vez que passava pela estação de serviço. Ethan era pai solteiro há tempo suficiente para reconhecer o pânico específico de alguém que lida com questões relacionadas a cuidados infantis. A maneira como ela verificava a tela, os ombros ficavam tensos enquanto ela respirava fundo antes de colocar um sorriso no rosto novamente. As 20 horas chegaram e passaram. A sua acompanhante ainda não tinha chegado, e ele estava a começar a pensar que tinha sido abandonado, o que, honestamente, seria um alívio, quando viu a empregada a falar urgentemente com o gerente perto da cozinha. As suas mãos gesticulavam e o seu rosto implorava, enquanto o gerente abanava a cabeça com uma expressão fria que fez Ethan cerrar os dentes. A empregada desapareceu nos fundos por 1 minuto e, quando voltou, estava a carregar algo. Ethan levou 1 segundo para processar o que estava a ver. Ela tinha um carrinho de bebê com um bebê de cerca de 1 ano e meio dentro e estava a tentar se mover rapidamente em direção ao que parecia ser um escritório. Mas o gerente a viu. Ruby, que diabos é isso? A sua voz ecoou por toda essa sala de jantar, alta o suficiente para interromper as conversas e fazer com que todos se virassem. Ethan observou a empregada de mesa, Ruby, aparentemente congelar no lugar como um veado diante dos faróis de um carro. Sinto muito, Sr. Peterson. A minha babá teve uma emergência. A filha dela está doente. Só preciso mantê-lo no escritório, nos fundos, durante a última hora do meu turno. Ele está a dormir. Não vai fazer barulho. Prometo. A voz de Ruby tremia, as suas bochechas estavam vermelhas de vergonha, e o bebê começou a se mexer, fazendo aqueles pequenos sons que significavam que estava prestes a chorar. O rosto do gerente ficou roxo. Trouxe um bebê para trabalhar num restaurante fino. Está louca! Está despedida! Saia daqui! Está despedida! O rosto de Ruby desmoronou-se e ela implorou. Por favor, preciso deste emprego. Preciso das gorjetas desta noite. Vou levá-lo para casa agora mesmo e volto. O gerente respondeu. Tarde demais.
Devia ter pensado nisso antes de trazer o seu filho para o trabalho. Isto não é uma creche. Pega nas tuas coisas e sai antes que eu chame a segurança. O bebê começou a chorar ainda mais alto. Os gritos ecoavam no teto alto. Ruby também chorava, tentando acalmar o bebê enquanto procurava a bolsa de fraldas. Todas as pessoas no restaurante estavam a olhar. Ethan sentiu algo se partir no peito. Levantou-se tão rapidamente que a cadeira arranhou o chão e caminhou direto até onde Ruby estava. O gerente estreitou os olhos. Senhor, peço desculpa por esta perturbação. Por favor, volte para a sua mesa e nós oferecemos-lhe a refeição. Ethan ignorou-o completamente e olhou para Ruby. Ele realmente olhou para ela. Viu as lágrimas a escorrerem pelo rosto dela e como ela segurava o bebê como se ele fosse a única coisa sólida no mundo dela. Está bem? O bebê está bem? A voz dele era mais suave do que ele esperava. Ruby olhou para ele com enormes olhos castanhos cheios de humilhação e medo. Estou bem. Lamento muito pelo barulho. Vou pedir a outra pessoa para terminar a sua secção. A sua voz quebrou na última palavra. O telemóvel de Ethan vibrou no bolso e ele tirou-o instintivamente. Viu a mensagem de Vanessa. O nome dela é Ruby. Ela é empregada de mesa lá. O seu cérebro parou completamente de funcionar quando ele olhou para a etiqueta com o nome no uniforme dela, que dizia Ruby, em pequenas letras de plástico. Espere, disse ele. Você tem um encontro aqui esta noite? Um encontro às cegas? O rosto de Ruby ficou vermelho e depois branco em cerca de 2 segundos. Ela olhou para ele e sussurrou, Ethan. Ele acenou com a cabeça e disse, Ruby. Os dois ficaram ali parados no meio do restaurante chique, rodeados por um bebê a chorar, um gerente furioso e cerca de 60 pessoas que observavam como se fosse um jantar-teatro. O gerente olhou para os dois. Vocês conhecem-se. Ethan tomou uma decisão naquele momento que mudaria toda a trajetória da sua vida. Sim, ela é minha acompanhante e vai sair comigo agora mesmo. Ele tirou a carteira, jogou $200 na mesa, muito mais do que o custo da água e do pão. Segurou Ruby gentilmente pelo cotovelo e perguntou, onde estão as suas coisas? Ela apontou silenciosamente para os fundos. Então ele disse, vá buscá-las. Eu espero aqui. Ela desapareceu por cerca de 30 segundos e voltou com a bolsa dentro da sacola de fraldas. Ethan tirou a sacola do ombro dela sem perguntar, olhou para o gerente e disse, ela está demitida e o seu bife é caro demais mesmo. Ele então levou Ruby para fora do restaurante, enquanto todos os presentes observavam em completo silêncio. O estacionamento estava úmido e abafado, típico de agosto em Austin. No momento em que saíram, Ruby desabou completamente. O bebê ainda chorava nos seus braços e os seus ombros tremiam com os soluços. Acabei de perder o meu emprego, disse ela. Meu Deus, esta é a pior primeira impressão de sempre. Lamento muito que tenhas visto isso. Lamento muito. Ethan colocou a bolsa de fraldas no capô da sua carrinha e disse, ei, olha para mim. Ruby olhou para cima, com o rímel a escorrer pelo rosto e os choros do bebê a acalmarem-se em soluços contra o seu ombro. Ele está bem? Tu estás bem? É isso que importa agora. Ruby piscou para ele como se ele estivesse a falar uma língua estrangeira. Não sei o que vou fazer, disse ela. Eu precisava daquelas gorjetas. Não tenho dinheiro para isso. Tenho de pagar a renda daqui a 8 dias. E a voz dela simplesmente se apagou completamente. Ethan olhou para a mulher que deveria ser o seu novo começo. Ele tinha superado a dor, mas ela estava a desmoronar-se num parque de estacionamento, segurando um bebê e olhando para ele como se esperasse que ele fugisse. Todos os instintos do seu corpo lhe diziam para ficar. Já comeu hoje? Perguntou ele. Ruby abanou a cabeça. Eu ia comer alguma coisa depois do meu turno. Ethan tomou outra decisão. Ok, há um restaurante a 2 quarteirões daqui que fica aberto 24 horas. Eles têm cadeiras altas e ninguém se importa se os bebés choram. Vamos comer alguma coisa, recuperar o fôlego e decidir o que fazer a seguir. Combinado? Ruby olhou para ele. Ainda queres jantar comigo depois de tudo isso? Ethan respondeu. Acabei de ver-te lutar pelo teu emprego enquanto seguravas o teu filho. Entraste num pesadelo com a cabeça erguida e, mesmo assim, ainda quero jantar contigo. Vamos. 20 minutos depois, estavam sentados numa cabine do Mel's Diner, rodeados por menus pegajosos, luzes fluorescentes e uma empregada que trouxe uma cadeira alta sem que lhe tivessem pedido.
Ruby tinha Mateo no colo e estava a alimentá-lo com puré de banana de um frasco que tinha na bolsa. Entretanto, Ethan pediu hambúrgueres, batatas fritas e batidos de chocolate. Aparentemente, o bebê, Mateo, ficava a olhar para Ethan com olhos enormes e curiosos. Ethan fez uma careta engraçada e Mateo riu. A expressão de Ruby suavizou-se e, ao mesmo tempo, parecia assustada. Preciso de ser honesta contigo, disse Ruby baixinho, limpando a banana do queixo de Mateo. Não posso namorar com ninguém agora. Acabei de perder o meu emprego. Tenho um filho de 18 meses. Estou a tentar terminar o meu curso de magistério online. Tô uma bagunça completa. Não pareces estar nada bagunçado. Isso não vai funcionar. Ethan tomou um gole do seu batido e disse: Sou viúvo. A minha esposa morreu de cancro há 3 anos. A minha filha de 9 anos marcou este encontro porque está preocupada que eu tenha desistido da vida. Acabei de sair do restaurante onde deveria celebrar o meu aniversário, porque estava a ser muito doloroso ficar lá. Nunca me senti tão útil como quando te acompanhei até a saída daquele lugar. Então, vamos apenas comer e ver o que acontece. Está bem. Ruby olhou para ele por um longo minuto. Olhou mesmo. Ethan olhou de volta e algo passou entre eles que parecia reconhecimento. Como duas pessoas que passaram pelo inferno e se viram claramente. Está bem, disse ela finalmente, mas vou ficar com a gorjeta. Ethan sorriu. Combinado. Mateo então estendeu a mão por cima da mesa, agarrou o dedo de Ethan com o seu punho minúsculo e segurou-o com força. Ethan sentiu o seu coração se abrir pela primeira vez em 3 anos. Ruby observou tudo acontecer, pensando, oh não, vou me apaixonar por este homem. Isso vai complicar tudo. Na segunda-feira de manhã, Ruby acordou com o alarme do telemóvel a tocar às 6 horas e imediatamente entrou em pânico ao lembrar-se de que já não tinha emprego. Era como aquela sensação de afundamento que se tem quando se tropeça ao descer as escadas, só que durava o dia todo, todos os dias. Ela ficou deitada, olhando para o teto, com Mateo ainda a dormir no berço ao lado da sua cama. Fez as contas na cabeça e sentiu-se mal. O aluguer venceria em 8 dias, US$ 1.840. Tinha US$ 680 na conta, o que significava que faltavam US$ 660. E isso nem incluía a fórmula, as fraldas ou a conta de eletricidade, que já estava lá atrasada 2 semanas. Passou 2 horas a candidatar-se a 11 empregos diferentes online. Todas as candidaturas tinham a mesma pergunta: tem alguém de confiança para cuidar da criança? Ruby olhou para a pergunta, sabendo que a resposta honesta era não. Absolutamente não. A sua babá era uma estudante de enfermagem de 19 anos que cancelava na última hora metade das vezes. Mas ela clicou em sim, mesmo assim, porque que escolha ela tinha? Por volta das 10 horas, o seu telemóvel vibrou e o seu coração disparou, pensando que era uma resposta a uma candidatura de emprego, mas era o Ethan. Apenas uma mensagem simples que dizia: Como estás? Como está o Mateo? Ruby ficou sentada por 5 minutos inteiros, tentando descobrir como responder. O seu orgulho dizia-lhe para não responder. Mal conheces este tipo. Já mostraste o teu pior lado. Não piores as coisas parecendo necessitada. Mas a solidão disse. Ele perguntou por que se importa. Responde. Ela finalmente escreveu. Estamos bem. Obrigada pelo sábado à noite. Não precisavas de fazer isso. Ela clicou em enviar antes que pudesse pensar demais. 3 pontos apareceram imediatamente. Então veio a resposta dele. Eu sei que não precisava. Eu quis. A minha filha Sophie quer conhecer o bebê do encontro do pai. Estás livre para tomar um café esta semana? Ruby sentiu algo quente e assustador se espalhar pelo seu peito, porque aquele homem não estava a fugir. Ele estava a correr em direção a ela, e isso parecia perigoso. No domingo de manhã, eles se encontraram em um parque perto da casa de Ethan. Um daqueles bairros com calçadas de verdade e árvores que não estavam meio mortas devido ao calor do Texas. Ruby parou seu Honda Civic surrado, que fazia um barulho como um gato moribundo, e viu Ethan parado ali com uma menina de cabelos loiros trançados e olhos verdes como os dele. Sophie avistou Mateo em seu carrinho e literalmente correu até ele. Meu Deus, pai, ele é tão giro. Posso empurrar o carrinho? Ele gosta de baloiços? Sou a Sophie. Tenho 9 anos. Como se chama ele? As palavras saíram num sopro ofegante, fazendo Ruby rir pela primeira vez em toda a semana.
Este é o Mateo. Ele tem 18 meses e sim, adora baloiços. Mas tens de empurrá-lo com muito cuidado, está bem? Disse Ruby. Sophie acenou com a cabeça seriamente, como se tivesse recebido uma missão sagrada, e começou a empurrar o carrinho cuidadosamente em direção ao parque infantil. Ethan caminhava ao lado de Ruby, com as mãos nos bolsos. Desculpa, ela não para de falar sobre isso desde que lhe contei sobre sábado. Acho que ela está a sentir falta de uma criança pequena para cuidar. Ruby observou Sophie fazendo caretas para Mateo, que ria como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha visto. Ela é incrível, está claramente a fazer algo certo. Sentaram-se num banco enquanto Sophie empurrava Mateo no baloiço. Ethan disse baixinho: na maioria dos dias não faço ideia do que estou a fazer. A Mia era a boa mãe. Ela sabia fazer tranças e preparar lanches que as outras crianças não gozavam. Eu apenas tento não estragar tudo. Ruby virou-se para olhá-lo. Eu conheço essa sensação. O pai do Mateo foi embora no dia seguinte ao dia em que eu lhe contei que estava grávida. Ele disse que não estava pronto para ser pai. Então, ficamos só nós. Metade do tempo eu estou apenas improvisando, esperando que o Ethan não perceba. O queixo do Ethan ficou tenso, azar o dele. O Mateo é claramente fantástico, mesmo que tenha feito xixi em mim uma vez. Ruby começou a rir porque se tinha esquecido de que lhe tinha contado essa história no restaurante. Sophie veio a correr, arrastando Mateo no seu carrinho. Pai, o Mateo pode vir almoçar, por favor? Prometo que ajudo a tomar conta dele. Antes que algum dos adultos pudesse responder, ela olhou para Ruby com olhos grandes e esperançosos e disse: a minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos. O meu pai está muito triste há muito tempo. Mas ele sorriu durante todo o caminho até aqui, falando sobre te ver, então podes vir, por favor? Ruby sentiu um nó na garganta e Ethan parecia mortificado. Sophie, conversamos sobre limites e sobre não dizer tudo o que pensas. Tudo bem, Ruby conseguiu dizer, piscando para conter as lágrimas. Sinto muito pela sua mãe, Sophie. Sophie deu de ombros com aquele tipo de tristeza natural que as crianças têm quando precisam crescer rápido demais. Eu também, ela disse. Mas o meu pai diz que ela gostaria que continuássemos felizes e não ficássemos tristes para sempre. Então, estamos nos esforçando muito. Eles acabaram na casa de Ethan, uma casa normal de subúrbio com brinquedos no quintal e uma horta tomada por ervas daninhas. Ruby sentiu-se relaxar porque não era uma casa perfeita do Pinterest. Era uma casa habitada e real. Ethan fez sanduíches de queijo grelhado que estavam ligeiramente queimados de um lado, mas ninguém se importou. 3 dias depois, Ethan ligou para ela às 20 horas, logo depois de ela ter colocado Mateo para dormir, e disse: pergunta estranha. Não desligue. Ruby respondeu: é uma maneira preocupante de começar uma conversa. Ela ouviu-o rir. A minha gerente de escritório acabou de se demitir e mudou-se para o Colorado com o namorado. O trabalho basicamente envolve atender telefones, agendar trabalhos de paisagismo e garantir que as minhas equipas não encomendem 400 sacos de adubo quando só precisam de 40. Paga 22 libras por hora e você pode trazer o Mateo. Há espaço no escritório para um parque infantil. Está interessada? O primeiro instinto de Ruby foi defender-se com raiva. Não preciso de caridade, Ethan. Não é caridade. A voz dele era paciente. Preciso genuinamente de ajuda. O meu capataz tentou agendar 3 trabalhos diferentes na mesma casa no mesmo dia na semana passada. Outro funcionário enviou uma fatura de uns 12 mil dólares para o cliente errado. Estou realmente desesperado. Ruby andava de um lado para o outro no seu pequeno apartamento. A respiração suave de Mateo podia ser ouvida através do monitor do bebê. Não sei nada sobre paisagismo, disse eu. Ethan perguntou: sabe usar o Google Calendar? Obviamente, disse Ruby. Ele perguntou: sabe distinguir uma roseira de um cacto? Ela respondeu: não sou idiota. Ele respondeu: então é super qualificada. Começa na segunda-feira. 2 semanas após começar, ela tinha reorganizado todo o seu caótico sistema de arquivo, configurado lembretes automáticos para os clientes e vendido 3 pacotes de manutenção, gerando um lucro extra de 6 mil dólares. Uma tarde, Ethan entrou no escritório e ficou a olhar para o quadro de horários codificado por cores que ela tinha criado. Essas são as categorias reais?
Posso ler isto sem ter um ataque de pânico? Ruby levantou os olhos de onde estava sentada no chão, a brincar com blocos e Mateo. O seu sistema anterior era mantido com post-its e orações. Isto é organização básica. Ethan disse, você é incrível. A maneira como ele disse isso fez o estômago dela revirar. Eles entraram num ritmo que parecia perigoso porque era tão natural. Tomavam café juntos todas as manhãs, almoçavam na secretária dele ou na dela, e viam Mateo brincar num cobertor rodeado de caminhões de plástico. Sophie vinha depois da escola para fazer os trabalhos de casa e ensinar as cores a Mateo. Parecia uma família, e isso aterrorizava Ruby, porque ela sabia como a família podia desaparecer rapidamente. Numa quinta-feira à tarde, no final de setembro, os sogros de Ethan apareceram sem avisar. Os pais de Mia estavam de visita de Dallas, e Ruby estava na sua secretária com Mateo no colo quando eles entraram. E a temperatura na sala simplesmente caiu. Ethan apresentou-os. Ruby, estes são os pais de Mia, Frank e Diane. Esta é Ruby, a minha gerente de escritório. Ruby apertou as mãos deles e sentiu os olhos de Diane a absorver cada detalhe. Ela observou o bebê no seu colo, a sua blusa barata e o seu rosto jovem. O sorriso de Diane não chegou aos olhos quando ela disse, que bom. 20 minutos depois, Ruby ouviu vozes vindas do escritório de Ethan. Não eram gritos, mas aquela discussão tensa e silenciosa que de alguma forma é pior. Ela ouviu Frank dizer, não pode substituir a Mia pela primeira mãe solteira em dificuldades que precisa de ser salva, Ethan. O rosto de Ruby ficou vermelho. Ela pegou Mateo da sua bolsa de fraldas e saiu sem se despedir. Naquela noite, Ethan enviou uma mensagem. Desculpa por hoje. Podemos conversar? Ruby não respondeu, porque o que havia para dizer? Frank estava certo. Ela era um caso de caridade e Ethan acabaria por perceber isso. Ela apareceu para trabalhar no dia seguinte, mantendo tudo friamente profissional. Ethan levou 3 dias para encurralá-la depois que todos os outros tinham saído. Ruby, o que está a acontecer? Fala comigo. O que é isso? Ruby gesticulou entre eles com a voz trêmula. Porque trabalho para si. É isso. Estou grata pelo emprego. Estou mesmo. Mas não vou ser o seu rebote, o seu projeto ou a sua maneira de se sentir um herói. Ethan deu um passo para trás, como se ela lhe tivesse dado um tapa. É isso que acha que isto é? Ruby sentiu as lágrimas a brotarem. Sou uma empregada de mesa de 28 anos. Desculpa, ex-empregada de mesa. Tenho um bebê e um diploma de professora pela metade que não tenho dinheiro para pagar. Tu és dono de uma empresa. A Sophie precisa de estabilidade, não da empregada falida do pai dela por perto, confundindo tudo. Achas que é assim que eu te vejo? A voz de Ethan estava áspera. Ruby disse, acho que é assim que todos me veem, e eventualmente tu também vais ver. Ela pegou nas coisas de Mateo e saiu. Ela continuou a aparecer no trabalho porque precisava do dinheiro, mas encontrou uma creche barata e parou de levar Mateo. Ela também se certificou de que todas as conversas fossem puramente sobre faturas e horários. Após 2 semanas dessa dolorosa distância profissional, o carro de Ruby avariou. A transmissão estava danificada e custaria os $1.800 para consertar, o que ela definitivamente não tinha. Ela começou a pegar 2 autocarros para ir ao trabalho, o que levava 90 minutos em cada sentido. Uma noite, ela se atrasou para buscar Mateo na creche e foi cobrada uma taxa de atraso de uns R$ 25 por cada 15 minutos. Ela sentou-se no ponto de ônibus às 20 horas, com Mateo dormindo nos seus braços. Ela estava completamente sem dinheiro, exausta, e tentando não chorar quando um caminhão parou e Ethan saiu. Sophie rastreou a sua localização. Ela ficou preocupada quando você não lhe enviou uma mensagem de boa noite. Entra. Não posso continuar a aceitar a tua ajuda, disse Ruby. A voz de Ethan era suave e quebrada. Ruby, por favor, entra na carrinha. Ela estava cansada demais para continuar a discutir. Então ela entrou. Ethan a levou para casa em completo silêncio, exceto pela respiração suave de Mateo, que estava sentado na cadeirinha que Ethan agora mantinha no caminhão, por precaução. Quando pararam em frente ao prédio dela, Ruby disse, não precisa me acompanhar. Mas Ethan já tinha saído do caminhão e estava pegando Mateo. Deixe-me pelo menos carregá-lo. Você ficou 3 horas em 2 autocarros. Deixa-me ajudar.
O apartamento dela era um estúdio no segundo andar. Era um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha. Tudo em um. Estava limpo, mas vazio, de uma forma que gritava: ainda não tenho dinheiro para comprar móveis. Ethan deitou Mateo no berço o mais gentilmente possível. O bebê nem se mexeu. Quando se virou, percebeu que a lâmpada do banheiro estava queimada. Ruby tinha uma pilha de contas na bancada com a palavra vencido carimbada a vermelho. Havia também desenhos de Sophie no frigorífico, desenhos a lápis de cera dedicados a Ruby e Mateo, com corações e caras sorridentes. Algo no seu peito se partiu completamente. Ruby, deixa-me ajudar com o carro, com as contas, com o que precisares. Ruby virou-se com fogo nos olhos. Por quê? Perguntou ela, com a voz a quebrar na palavra. Por que te importas tanto? Mal me conheces. Ethan deu um passo à frente, sua voz crua e honesta de uma forma que não era há 3 anos. Porque quando a Mia morreu, esqueci como ser uma pessoa. Eu era apenas o pai da Sophie, apenas um empresário a fazer o que tinha de fazer. Eu estava bem com isso. Eu estava a sobreviver. E então você apareceu naquele restaurante pedindo desculpas por ter um bebê. Isso era algo de que se envergonhar. Lembrei-me de como era querer proteger alguém, fazer alguém sorrir e ter um propósito além da mera existência. Ruby sentou-se com força no sofá da loja de artigos usados e enterrou o rosto nas mãos. Estou tão cansada, Ethan. Estou cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de provar que valho alguma coisa. Estou cansada de fazer isso sozinha. Ethan sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que os joelhos se tocassem. Então pare, disse ele. Pare de ficar sozinha. Deixe-me ficar aqui. Deixe-me ajudá-la com algumas coisas. Ruby olhou para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os seus sogros acham que sou apenas uma garota tentando prendê-lo. Que estou a usar-te. Não me importo com o que eles pensam, disse Ethan, com voz firme e segura. A Sophie adora-te. Ela pergunta pelo Mateo todos os dias. Ela guarda metade do almoço para te contar no trabalho. E Ruby, eu amo-te. As palavras pairaram no ar entre eles e Ruby prendeu a respiração, porque ninguém lhe dizia isso há muito tempo. Ela tinha se esquecido de como era essa sensação. Eu amo-te, disse Ethan novamente, mais baixinho desta vez. Amo como organizas o meu escritório desastroso em 2 semanas. Amo como cantas para o Mateo quando pensas que ninguém está a ouvir. Amo que sejas teimosa e orgulhosa, e que não precises de mim. Mas, Ruby, eu preciso mesmo muito de ti. Ruby soluçava incontrolavelmente agora, o tipo de choro que vinha se acumulando há meses. Tenho medo que isto não seja real. Tenho medo que acordes e percebas que sou demasiado trabalhosa. Ethan segurou o rosto dela com as 2 mãos. Também tenho medo, mas tenho mais medo de te perder porque tive demasiado medo de te dizer o que sinto. Beijaram-se desesperadamente e suavemente, saboreando as lágrimas e 3 anos de solidão a encontrar em 2 anos de sobrevivência. Mateo soltou um pequeno som durante o sono e os dois riram. Ruby sussurrou. O que fazemos agora? Na manhã seguinte, Ethan ligou para os sogros e disse: precisamos conversar sobre a Mia e o que ela realmente teria desejado para mim e para o Sophie. 2 dias depois, encontraram-se no cemitério onde Mia estava enterrada debaixo de um carvalho, com os desenhos de Sophie em molduras de plástico junto à lápide. Ethan ficou ao lado de Frank e Diane e disse: a Mia fez-me prometer que não deixaria de viver e que a Sophie veria alegria e não apenas tristeza. A Ruby faz a Sophie rir. Ela também me faz rir. Não estou a substituir a Mia. Estou a honrá-la ao escolher viver. Diane estava a chorar. Estamos com medo de perder vocês os dois, de perder a Sophie. A Mia era a nossa única filha. A voz de Ethan era suave. Não estão a perder ninguém, disse ele. Mas a Ruby agora faz parte disso. Mateo também. Eles são família. Frank olhou para ele por um longo tempo e finalmente disse: gostaríamos de conhecê-la direito. Conhecê-la de verdade. Talvez um jantar na próxima semana. Ethan sentiu algo se soltar em seu peito, que estava lá apertado desde que eles apareceram em seu escritório. 3 dias depois, Ethan foi buscar Ruby para o trabalho e o carro dela estava no estacionamento, funcionando perfeitamente. Ela olhou para ele confusa até que o mecânico se aproximou e disse: está tudo pronto, a transmissão está como nova.
O tipo que pagou tratou de tudo. Ruby virou-se para Ethan, que de repente achou o chão muito interessante. Pagaste pelo meu carro? Depois de eu ter dito que não queria caridade. A voz de Ruby estava entre furiosa e emocionada. Ethan disse, não é caridade, é a tua família. A família ajuda a família. Não sou sua família, Ruby começou, mas Ethan tirou uma chave da casa do bolso. Venha morar conosco. A casa tem 4 quartos. Sophie já arrumou o quarto de hóspedes para Mateo. Você teria seu próprio espaço, não haveria pressão e não precisaria pegar 2 autocarros. Sophie poderia ajudar com Mateo e poderíamos ficar oficialmente juntos. Ruby olhou para a chave na mão dele e depois para o rosto dele. A sua voz saiu fraca. Eu quero, Deus, eu quero. Mas Ethan, preciso fazer isso da maneira certa. Mateo merece ver a mãe dele se virar sozinha primeiro. O rosto de Ethan ficou triste, mas ele acenou com a cabeça. Tudo bem, eu entendo. Ruby respirou fundo, trêmula. Dá-me 6 meses. Deixa-me terminar este semestre na escola, poupar algum dinheiro e me estabelecer, e depois podes perguntar-me novamente. Ethan olhou para ela. 6 meses? Ruby disse. Se ainda me quiseres daqui a 6 meses. Ethan respondeu. Vou querer-te daqui a 6 anos. 6 meses, eu consigo. Ele beijou a testa dela e colocou a chave de volta no bolso. 6 meses depois, Ruby tinha concluído o seu certificado de professora, sido contratada a tempo parcial na escola primária de Sophie, com um horário perfeito, poupado 400 e $200 num fundo de emergência e continuado a trabalhar a tempo parcial para Ethan, com Mateo a ir para o escritório depois da escola. No dia exato em que se completaram 6 meses, Ethan apareceu à sua porta com a mesma chave. Passaram 6 meses, disse ele. Ruby sorriu. Eu sei. Ethan perguntou. Queres morar conosco? Desta vez, Ruby disse que sim sem hesitar. O dia da mudança foi um caos total, com Sophie e Mateo a tentarem ajudar carregando meias soltas e atrapalhando tudo. Os sogros de Ethan apareceram com uma caçarola e abraçaram Ruby calorosamente. Diane sussurrou, obrigada por trazê-lo de volta à vida. E Ruby sussurrou de volta, obrigada por partilhá-lo comigo. Um ano depois, numa noite de verão, quando os pirilampos começavam a aparecer, Ethan levou Ruby para o jardim que ele havia construído no quintal. Estava cheio de todas as suas flores favoritas, que ela havia mencionado uma vez de passagem e que ele se lembrava. Ele se ajoelhou na terra e disse, Ruby Morales, sei que fizemos tudo ao contrário. Emprego, depois casa, depois família, depois pedido de casamento. Mas você quer se casar comigo? Deixas-me adotar o Mateo? Deixas-me passar o resto da minha vida a garantir que nunca terás de pedir desculpa por existires? Ruby soluçava e acenava com a cabeça. Sim, Deus, sim, tudo isso.